tema fake news, pandemia da desinformação, uma questão de interesse público. Né? Eu diria que, dentre tantos desafios que a sociedade enfrenta, né? E aí eu posso falar de forma genérica, desafios que a sociedade enfrenta em nível mundial, em nível planetário, né? E aqui no nosso Brasil, desafios ainda maiores, porque algumas agendas do século XIX nós não cumprimos, como a agenda do saneamento básico, né? Para dar um exemplo concreto. Na verdade, do século XIX, é uma agenda do século XIX, do saneamento básico, do século XX, da primeira metade do século XX, com uma agenda da distribuição agrária dentro de um planejamento, de uma racionalidade que, por exemplo, o mundo considerado desenvolvido já fez na primeira metade do século XX. Então, nós temos agendas em aberto do século XIX, do século XX, a agenda da fome, né? A agenda da fome que a Europa, hoje, que nós conhecemos como desenvolvida, né, enfrentou no século XIX, né, e, na sequência, resolveu, ali no final do século XIX, início do século XX, nós ainda temos, lamentavelmente, essa agenda, né, aí na periferia das grandes metrópoles, das grandes regiões metropolitanas do Brasil. Bem verdade que reduziu a partir da Constituição de 88 e da sua regulamentação, como a lei da assistência social, alguns programas sociais importantíssimos, mas é uma agenda de uma profunda desigualdade social que nós temos na nossa sociedade. Então, nós temos essas agendas urgentes que tratam da vida do nosso povo, né? Do nosso povo que precisa ter dignidade, que precisa ter um emprego, que precisa ter uma renda, que precisa ter uma moradia minimamente digna. São questões básicas da vida humana, né? Então, nós estamos tratando aqui de um tema que passou a ter uma relevância extraordinária. Por quê? Né? Inclusive, junto com esses outros temas tão relevantes, tão fundamentais e que fazem parte de uma dívida do poder público brasileiro para com a sociedade brasileira. Então, por que as notícias falsas, as informações falsas, as fake news, né, são hoje um tema da agenda do dia no mundo, né, e no nosso país? Porque esse equipamentozinho aqui, chamado telefone celular, até há 30 anos atrás, não existia, né? E agora, nos últimos anos, foi massificado com o avanço tecnológico. Esse avanço tecnológico é algo extraordinário, permite um crescimento de produtividade, que significa produzir mais com um custo menor. Então, muitas camadas, estratos sociais da nossa sociedade tiveram acesso a esse telefone celular, o que é ótimo, o que é muito bom. E com o avanço da tecnologia da informação, um equipamento desse tem mais, em média, um equipamento desse tem mais recurso tecnológico do que a primeira nave espacial que foi à Lua, né? Então, para a gente ter assim, uma comparação do recurso tecnológico que tem um equipamento desse, né? E esse equipamento, hoje, no Brasil, ele perpassa aí repito, por vários estratos sociais, né? Da classe, dos estratos sociais mais altos aos estratos sociais médios e das camadas mais populares. E virou, inclusive, instrumento de trabalho. Muitas pessoas, né, utilizam profissionais liberais, trabalhadores autônomos, empreendedores individuais, e agora, com essa pandemia, ainda muito mais avançou nessa perspectiva, na perspectiva da utilização da tecnologia da informação como uma ferramenta de trabalho. Bom, dito isso, nós vamos constatar o seguinte: essas novidades tecnológicas, essas ferramentas tecnológicas, da tecnologia da informação, o que trazem uma série de conquistas extraordinárias para a humanidade. A humanidade, como o nosso grande ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito de Fortaleza, né, e candidato a presidente da República, e pré-candidato a presidente da República, Ciro Gomes, diz:
o que está, de fato, globalizado no mundo é a comunicação. E um dos principais vetores dessa globalização é exatamente esses equipamentos de tecnologia da informação. É o computador, é o celular, através da rede mundial de comunicação, que é a internet. Bom, então, eu partindo dessa premissa, o que é algo muito importante para que as pessoas possam se comunicar melhor, a facilidade da comunicação, lembrando, me permita aqui, um extraordinário pensador da grande escola de Frankfurt, que é uma escola referência mundial da filosofia, que é o alemão ainda vivo, contemporâneo, Jürgen Habermas. O Habermas, ele vai, na sua teoria da ação comunicativa, ele vai, de uma forma muito simples, né? A gente pode aqui dizer que o Habermas diz que o único animal, o único ser vivo falante é o ser humano. Os outros animais constroem algum tipo de comunicação, mas a comunicação mais avançada, quem constrói é o animal racional, ser humano. E faz uma associação, o Habermas, com o filósofo grego, né, que chama o ser humano como o único animal político. Por quê? Porque a fala, a comunicação, é uma ferramenta de defesa de interesses legítimos, né? De busca de direitos, de conquistas, de expressar as necessidades. Então, não por acaso, agora para fechar essa outra parte, o único animal político é o ser humano e é o único animal que fala e se comunica de uma forma muito mais avançada se nós compararmos com todos os outros seres vivos, né? Sem nenhuma arrogância ou prepotência para com a raça humana, para com os seres humanos. Mas isso é fato. Então, esse instrumental tecnológico permitiu um avanço muito maior da humanidade, desse animal falante, desse animal político que luta por vida melhor. Primeiro, luta por vida, pela sobrevivência, que é a razão principal, né, de existir, inclusive, o pacto social, o contrato social, como lembrou bem o grande pensador francês, Rousseau, né? O contrato social criou a vida em sociedade. E essa vida em sociedade só existe para garantir, né? O contrato social só existe para garantir a vida. Então, por isso que os seres humanos, todos nós abrimos mão de parte da nossa liberdade, nós abrimos parte, né? Assim, uma parte da nossa liberdade total, a gente abre mão dela, uma parte dela, para o poder público, para a sociedade, em primeiro lugar, e, na sequência, com a evolução, né, para o poder público, que é a instituição social que tem o poder público. Estou dizendo isso daqui para ressaltar a importância da comunicação na nossa origem, né, do ponto de vista antropológico, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico. Então, o ser humano precisa se comunicar através da fala ou de outros meios, né, para viver e viver com dignidade, que é um princípio ético. A ética, que é um princípio universal, diferentemente das morais, né, a ética é um princípio universal. Vale lá para o cedro, vale para o Pacujá e vale para Tóquio, para Paris, para Quebec, né, para qualquer lugar do mundo. Então, nesse princípio universal, que é o princípio ético, que é a ética, o valor primordial é o valor em defesa da vida. E, além da vida em si, né, dessa vida com dignidade. Então, assim, em poucas palavras, nós temos isso. E o que isso tem a ver com a fake news? Com as fake news? Tem tudo a ver, porque as fake news, elas vêm na contramão de um princípio ético, do princípio da humanidade como animal político, como animal falante. Um animal político não é o deputado, o vereador, o prefeito, o vice-prefeito, o governador. Não só os que estão com o mandato delegado pela soberania popular através do voto. Não. O animal político no sentido amplo, no sentido grande, no sentido lato. O animal político é o cidadão. O cidadão, ele procura o prefeito, ele procura o vereador, ele procura o Ministério Público, ele procura um advogado, operador do direito, a Defensoria Pública. Então, o cidadão, ele procura como? Através da fala. Então,
estava corretíssimo o grande Habermas, na teoria da ação comunicativa, quando apresenta que a fala, a comunicação, é uma ferramenta de poder e de poder de cidadania, fazendo a conexão com a fala do filósofo grego que classificou o ser humano como animal político, que é o único animal falante. Bom, dito isso, a fake news ela vem nessa contramão. Ela vem deturpar a fala, distorcer a fala, desinformar. A notícia falsa, ela desinforma, ela atinge a honra de uma pessoa ou de pessoas, não é? E isso de forma muito... isso de forma desleal, de forma desonesta. Por quê? Porque, até se vocês me permitirem, um breve parênteses, porque qual é a diferença de verdade para mentira? Né? O que parece ser muito fácil, e a gente sabe, né? Mas o que é a verdade é o fato. Né? A mentira é uma versão inverídica sobre o fato, mas que pretende e se apresenta como sendo verdadeira. Entendeu? Porque, por exemplo, se nós tivermos uma fala como do José de Alencar, no livro Iracema, narrando que Iracema tomava banho na bica do Ipu, né? E em seguida já estava ali nas praias da nossa querida Fortaleza, né? Alguém pode dizer, mas isso é impossível, porque a não ser que ela fosse de helicóptero, não existia helicóptero na época os índios não andavam de helicóptero. Essa fala ela não é mentirosa. Entretanto, ela não tem uma verdade factual. Essa fala é uma fala poética, é uma fala da arte, da literatura, né? A literatura como uma das expressões artísticas. Então, a liberdade artística permite que se fale alguns versos, que se construam algumas versões inverídicas dentro da liberdade poética, da liberdade artística, mas sem pretensão de verdade. Qual é o que caracteriza a mentira? O que caracteriza o que é falso? É quando apresenta uma versão inverídica com a pretensão de que aquilo é verdadeiro. Aí é onde a gente tem a mentira, a notícia falsa. Então, fechando esse parênteses, né, as fake news elas se utilizam da velha e antiga desleal, desonesta, como diz um ditado popular, né, a mãe do demônio, que é a mentira. Que é a mentira. Por quê? Porque apresenta uma versão inverídica e diz que aquela versão inverídica é verdadeira. É verdadeira, quando na verdade não é. E a pessoa que está produzindo, que está confeccionando, que está construindo, que está divulgando, sabe que não é verdadeira. Isso daí rasga todo o princípio da ética. Da ética. Isso rasga o contrato social. Isso rasga o princípio de que a fala é uma forma dos seres humanos utilizarem como uma ferramenta de vida em sociedade. Seu tempo, deputado. Como uma ferramenta de cidadania. Então, para concluir, porque esse é um tema que eu acho muito importante, está na agenda do planeta, dos Estados Unidos, do Reino Unido. O Reino Unido saiu da União Europeia muito a partir de uma consulta popular que o Reino Unido fez, o parlamento britânico fez, né? E muitas fake news influenciaram, deturpando a decisão dessa consulta popular. Tanto é que pesquisas que foram feitas na sequência, pessoas que votaram na consulta popular a favor da saída do Reino Unido, né, se arrependeram, porque foram induzidas a um erro a partir de fake news. Então, isso é muito grave, influencia, mancha reputações, arrebenta a dignidade de biografias honradas, até que se prove que aquilo foi uma mentira. E isso confronta diretamente no que diz respeito ao interesse público.